Vamos conversar hoje aqui na Barra com a doutora Fernanda Leitão. Ela é titular do 15º Ofício de Notas, que é um cartório exemplo que funciona aqui em Nautál, no Shopping Nautál, aliás, no shopping onde o Jornal da Barra tem uma presença muito grande, são 3 displays nossos. E o cartório dela consegue ter e ser referência. Eu até brincava, Fernanda, porque por 3 vezes como cliente seu, eu estive aqui no cartório, consegui entrar, ser despachado, reconhecer firma, que é uma das coisas mais primárias que se tem no cartório, e ir embora ainda dentro do limite do tempo do estacionamento, sem pagar estacionamento. Essa sensação de satisfação do cliente, isso é o que vocês buscam à frente do cartório? Boa tarde, Cláudio. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco sobre o meu trabalho. Realmente a minha maior preocupação, assim, sempre desde há 21 anos que eu sou tabeliã, a minha preocupação é a satisfação do cliente. O cliente entrar no cartório, ele ser bem atendido, ele ter as dúvidas dele esclarecidas. É que eu falo para toda a minha equipe, são esses clientes que entram aqui pela porta todos os dias que pagam nossos salários, que fazem a gente ser o que a gente é, e nesse bom atendimento que a gente vai, enfim, vai ter sucesso na nossa vida. Agora, Fernanda, eu falei que a gente tem uma referência muito básica assim da questão do reconhecimento de firma, que é aquilo mais usual. Eu queria tocar nesse assunto, porque é um assunto interessante, porque hoje o reconhecimento de firma é muito mais um ato do cliente do que um ato de obrigação legal. Queria que você falasse sobre isso, mas também que você falasse dessa abrangência de serviços que um cartório oferece, porque nós vivemos num país onde a segurança jurídica é muito importante. E vocês têm um trabalho que é o lastro dessa segurança jurídica em um país que é um país que tem talvez uma das maiores contendas em termos de demandas judiciais. Isso eu acho realmente uma injustiça muito grande, que quando você pensa em burocracia e fala em burocracia, você pensa, a primeira coisa que as pessoas pensam é no reconhecimento de firma e na autenticação. Eu posso te dizer, Cláudio, que a maior parte dos atos que eu reconheço e autentico no meu cartório, as pessoas vão lá porque elas desejam o quê? Desejam ter mais segurança jurídica naquele contrato de locação, naquela procuração que vai ser enviada para uma assembleia de condomínio. Enfim, as pessoas procuram por essa segurança jurídica, não é um ato obrigatório. E o tabelionato de notas, ele é muito mais do que simplesmente reconhecer firma e autenticar documentos. Desde 2007 foi promulgada uma lei, a 11.441, que permitiu o divórcio e o inventário e partilha feitas no cartório. Isso quer dizer que, se a pessoa faleceu, os herdeiros são maiores e capazes e não houver testamento, você pode fazer uma escritura no cartório. Ou seja, um inventário que levava 2 anos, agora leva 30 dias. E essa semana mesmo, a 4ª turma do STJ, a relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, ele proferiu uma decisão que foi muito boa, porque ele disse o seguinte, que mesmo havendo testamento e as partes sendo maiores e capazes, você pode fazer aquele inventário no cartório, desde que aquele testamento tenha sido cumprido judicialmente. Ou seja, essa lei fez tanto sucesso, ela foi tão boa para a sociedade, que está havendo uma interpretação agora mais ampla dela. Ou seja, o próprio judiciário está interpretando de forma sistemática, dá mais amplitude a essa lei. A questão do divórcio, da separação amigável, ou extrajudicial. Isso, ou feita no cartório, como mais popularmente as pessoas conhecem. Hoje em dia, você casar e se divorciar é muito fácil. Por quê? Você casou, você vai no cartório, você se desentendeu, vai no cartório, se divorcia. Obviamente, se você tiver filhos menores e incapazes, você tem que decidir a questão da visitação e alimentos no judiciário. Mas o divórcio, o inventário, você pode fazer no cartório. É simples, é muito rápido. Partilha patrimonial também? A partilha patrimonial também. E uma coisa que é importante as pessoas saberem, que antigamente você podia casar e divorciar uma vez. Hoje em dia não existe mais esse limite. Então você pode casar num dia, divorciar no outro, casar no outro. Você, enfim, tem plena liberdade. O cartório, ele acompanha e é um sinal da evolução
vamos dizer, dos tempos. Hoje em dia é muito comum a questão da união estável com indivíduos do mesmo sexo ou união estável. Me fala a questão da união estável, porque isso foi um avanço nosso que coloca o Brasil entre os maiores países em termos de pujança. Me dá uma noção do que se representa. É um dos atos mais praticados no cartório, é a escritura de união estável. E a união estável, recentemente, o ministro Barroso também ele proferiu uma decisão muito importante no STF, dizendo o seguinte, que a união estável ela tem ela tem a mesma importância do casamento. O fato de você ter uma união estável e não ser casado, não quer dizer que ele é mais ou menos que o casamento. A única diferença é o seguinte, o casamento ele oferece uma maior segurança jurídica do que a união estável. Porque a união estável ela é declaratória. Quando você vai num cartório e vai lavrar uma escritura de união estável, você está declarando que você vive com aquela pessoa, ou do mesmo sexo, ou homem e mulher, não importa. Hoje em dia, até no título da escritura, a gente não coloca mais união estável homoafetiva. É tudo a mesma coisa. Então, essa procura grande pela união estável é importante. Por quê? O papel do tabelião é prevenir litígio. E você tem um documento daquela união, onde você prevê o regime de bens. Eu tinha esse apartamento antes. Você já declara na escritura que você tinha aquele apartamento antes. O nosso regime é da separação total de bens, então nada vai se comunicar. Então, não tenho a menor dúvida que você ter essa união lavrada, registrada num cartório, é muito mais seguro. A gente vê muito em filme, quem é muito milionário, quando se começa a se envolver com a sua parceira, lavra um termo de namoro. Isso existe? Porque eu já vi relacionamento terminar porque isso foi exigido por uma das partes. Sim, existe sim, e como eu falei, é uma escritura declaratória, mas não quer dizer... O termo de namoro é igual ao termo da união estável? Não. Porque é uma declaração de intenção. Porque a diferença é o seguinte, a questão da união estável é subjetiva, é a união pública, estável, duradoura, e tem esse detalhe, com o objetivo de constituir família. Tem que ter esse objetivo de constituir família. Quando você fala que é namoro, você não está dizendo que você não quer constituir família, que ela não é pública e duradoura, enfim. Mas você já lavrou no cartório? Já lavramos. O que a gente ressalta nesse tipo de escritura é o seguinte, para aquela pessoa que vive uma união estável e acha que vai no cartório, vai fazer uma escritura de namoro para fugir da união estável, isso não vai acontecer. Porque a realidade dos fatos vai mostrar que aquilo não era um namoro e sim uma união estável. E que aquela declaração foi falsa, que não realmente... Agora, eu queria que você me colocasse algumas coisas com relação ao patrimônio. Porque nós estamos falando de segurança jurídica, nós temos hoje uma evolução da informática, inclusive a questão dos processos judiciais, hoje todos informatizados, assinatura eletrônica, isso chegou também à sua área, né? Sim, chegou e estava precisando chegar, porque, como você falou, hoje em dia a gente tem o processo eletrônico, a contratação do banco é eletrônica, tudo você pode fazer através de um aplicativo, através da internet. Então, Um certificado digital. Hoje em dia a gente tem o certificado digital da ICP Brasil, mas enfim, eu faço parte de um projeto piloto em blockchain, que é uma nova tecnologia que vem, tenho certeza, para revolucionar o mundo. É uma questão assim só de tempo. E vai facilitar muito a vida do cidadão, porque você pode fazer uma rede virtual de cartórios onde todos os cartórios estejam conectados. Então imagina você está no meu tabelionato, eu preciso da sua certidão de casamento. Eu conecto eletronicamente com a circunscrição civil e de lá eu acesso aquele documento. Então, acho que vai dar muito mais comodidade e muito mais segurança também para as partes, porque tudo que é feito no mundo digital, eletrônico, é rastreável. E você tem uma questão também de uma ferramenta que é inspirada no Bitcoin, né? Quer dizer, que são certificações que tornam invioláveis, né, determinados documentos.
Mas eu gostaria de deixar claro, o Bitcoin é uma criptomoeda. A blockchain ela serviu de base... Uma criptoautenticação. Né? A blockchain foi a tecnologia que permitiu que o Bitcoin se propagasse pelo mundo. Só que no Bitcoin você tem a blockchain pública, onde você não sabe quem são as pessoas que estão validando aquele ato. Na blockchain privada, não, você sabe quem são os validadores. Eu acho que é imprescindível que no mundo negocial você saiba quem está validando o seu ato, diferentemente da criptomoeda. Então, essa é uma revolução que já está chegando aqui a passos largos. Você foi procurador de Estado com 25 anos, assumiu o cartório em concurso público aos 30. Como é que você vê... Não quero que você fale sua idade, mas eu quero que você fale dessa sua paixão, porque você acabou sendo seduzida por esse mundo mágico do registro civil e da importância. Na verdade, o meu objetivo de vida era ser procuradora de Estado e advogada. E por obra do destino eu fiz o concurso para ser notária e passei. Mas só que no final eu vi que eu me apaixonei, que eu realmente gostava era de ser notária e não de ser, quer dizer, procuradora do Estado eu gostei. Não há rotina sendo notária. Não há rotina, para o bem e para o mal, mas não há rotina. Todo dia você aprende, me obriga a estar sempre atualizada com os assuntos de diversas áreas, na família, sucessões, imobiliário, empresarial. Então isso me estimula muito. Eu queria que você falasse um pouco do TJ, porque nós temos hoje no Rio de Janeiro o Tribunal de Justiça que serve como referência, e vocês são um braço importante do Tribunal de Justiça. Sim, eu acho que é exatamente isso. A gente caminha num sentido de um compartilhamento da justiça. Tanto o judicial como o extrajudicial, eles devem caminhar juntos para quê? Espancar esse problema. Qual é o problema? É o número estratosférico de ações. O judiciário não tem condições sozinho de dar conta desse número. Então ele tem que contar, assim, eu acho que é importante contar com os notários para poder ajudá-los nessa parte onde não há litígio. Porque o que tiver litígio tem que ir para o juiz. Agora, o que não há litígio, onde envolve interesses privados de pessoas maiores e capazes, não há necessidade de você reclamar ao Estado juiz uma decisão que o tabelião você pode resolver dentro do cartório. Isso não só desobstrui a justiça, como também dá uma agilidade e uma tranquilidade à pessoa. Eu gostaria, então, de recapitular aqui a questão de testamento, que pode ser feito no cartório, a questão do inventário extrajudicial, que é uma prestação de serviço, a gente mostrar que você, em vez de entrar no processo que pode durar 2, 3 anos, até com prejuízo financeiro, quando envolve patrimônio e imóvel, você pode, havendo consenso, fazer isso no cartório. A questão do registro civil, do divórcio extrajudicial, enfim, você tem ferramentas que colocam o 15º aqui como uma referência. E está no Downtown é um paraíso. Nós estamos gravando essa entrevista aqui no Café Rosita. Você frequenta aqui, né? Sim, você tem seus hábitos aqui no Downtown. Sim, há muitos anos. Eu frequento aqui o Rosita, enfim, praticamente desde que eu vim para o Downtown. É um lugar super agradável. Enfim, você trabalha bastante, mas você não sente a pressão do centro da cidade. É incrível, é mais agradável, com certeza. É verdade que a gente pode contar a história de um bairro, de uma região ou de uma cidade, ou até de um país, através das análises dos atos e dos registros civis? Eu não tenho a menor dúvida disso, porque... É a melhor fonte. É a melhor fonte. E, por exemplo, se eu tenho um registro de nascimento que eu não encontro, você sabe onde eram feitos esses registros? Nas igrejas. Então você vai na Santa Casa, você vai na Mitra, você tem esses registros, mas hoje em dia são muito mais organizados. Cada dia que passa, eles vão ficando mais seguros, mais organizados, mais eficientes. A questão da evolução imobiliária também, a gente consegue ter uma ideia de como é que está o mercado. Infelizmente o mercado está lento, né? A gente está esperando a retomada do mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário, ele proporciona a economia como um todo. Quando o imobiliário está mal, a economia vai mal. Quando o imobiliário está aquecido, ele aquece a economia toda. Então, a recuperação do mercado imobiliário, eu acho que é fundamental para a gente retomar o crescimento do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer a sua presença e eu queria finalizar pegando um exemplo. Você está dentro de um processo
que gera 60 empregos diretos, a maioria CLT, a maioria não, todos CLTs. Você tem uma busca de eficiência muito identificada com a iniciativa privada. Quem vai ao cartório, nós estamos tendo algumas imagens em termos de conforto, ar-condicionado, a parte de informática. Isso é por conta desse viés da iniciativa privada. Se tivesse aquele modelo antigo do estatal, do cartório, talvez a gente não conseguisse esse nível de excelência que tem. Eu não tenho a menor dúvida disso. É a partir da iniciativa privada e da concorrência. Porque os tabelionatos de notas, eles concorrem entre si. Você pode ir no meu tabelionato, mas você pode escolher o do meu vizinho que te atenda melhor. Outra coisa que eu procurei também estabelecer aqui no 15º, que a gente abre às 8 horas da manhã e fecha às 18. E no sábado a gente abre às 9 e fecha às 15. Isso para quê? Aquela pessoa que trabalha, não tem tempo de ir ao cartório, ela vai antes, ou ela vai antes do trabalho, ou ela vai depois, ou ela vem aqui no sábado. E aproveita depois, sai para almoçar, vai ao cinema. Você tem os seus 3 filhos, nenhum deles seguiu a carreira jurídica, né? Me fala, um economista, um de comunicação. E o outro faz administração. 2 estão trabalhando no mercado financeiro e um numa empresa de tecnologia. Enfim, o mais novo tentou o direito, mas viu que não era a praia dele. Eu falei, então sai, porque a gente tem que trabalhar sempre em algo que a gente seja apaixonado. Eu queria que você finalizasse com a mensagem final ao nosso telespectador e convidando para que venha encontrá-la ou conhecê-la aqui no 15º. Enfim, eu gostaria que as pessoas vissem os cartórios assim de uma forma mais positiva, sim, como um aliado do cidadão, um aliado para ele resolver os problemas da vida cotidiana sem precisar ir para o judiciário. E convido todos vocês a vir aqui no 15º, no Bloco 11, loja 106, no 15º, para tomar um café ou, enfim, para resolver algum problema. Muito obrigado, doutora Fernanda. E assim mostramos mais um aspecto da Barra que é muito interessante, mas sobretudo mostrando a importância de eficiência de serviço que a nossa região oferece. Muito obrigado. Muito obrigado.